Olá, bom dia! Após mais uma semana tensa no Brasil e no mundo, com o avanço de casos de Covid-19, a Lume TV abre a edição deste domingo, 17 de janeiro de 2021. Lembrando que até ontem, 16 de janeiro, quando este programa foi gravado, já eram mais de 8.300.000 casos só em nosso país. E mais de 208.000 mortes. Essa semana também vimos estarrecidos a falta de oxigênio nos hospitais do Amazonas, o que complicou ainda mais o atendimento aos infectados. Enquanto isso, a Anvisa marcou para hoje uma votação para ver se libera as principais vacinas para o tão sonhado plano de imunização da população. Vale ressaltar que essas vacinas que a Anvisa ainda não liberou já tiveram seus testes concluídos e estão em uso já em outros países, alguns deles desde dezembro de 2020. E o presidente da República, do alto de sua incompetência, continua com o mesmo discurso raso, dizendo que fez o que pôde, que não pode fazer mais, que o Brasil está quebrado e não é culpa dele. Além do caos na saúde, essa semana a Ford informou que irá fechar suas fábricas no Brasil. Ano passado a Sony vendeu também a sua fábrica em nosso país e antes disso a Nikon também já havia encerrado suas atividades em nosso território. Reflexo de políticas desmedidas e insanas de quem é incapaz de governar. A Lume TV é um programa voltado para a cultura, em especial cinema e TV. Mas nós não poderíamos deixar de iniciar a edição desta semana sem ressaltar esse caos em que nosso país está mergulhado e sem apontar a incompetência do presidente da República em questão. Já passou da hora de algo realmente importante ser feito dentro dessa política suja que aí está. Não dá mais para ver seres humanos sufocando por falta de oxigênio em hospitais. Pessoas perdendo o emprego por incompetência de um presidente que se acha dono do país e que trata um país do tamanho do Brasil como quintal de sua própria casa. Vamos agora aos destaques do programa de hoje na Lume TV. Bastidores de Mulher Maravilha 1984. Profissionais que trabalharam no figurino da protagonista e na cena de abertura. Trailers de A Viúva das Sombras e Pinóquio. Dinossauros na programação online do Memorial Minas Gerais Vale. Filmes Morbius e Judas e o Messias Negro ganham datas de estreia no Brasil. Lançamentos em mídia física. E a reprise da entrevista com elenco e produção do filme Carcereiros. A Lume TV está começando. A Cinearte divulgou ontem uma nota sobre o fechamento de suas unidades devido à pandemia de Covid-19. Comunicado. Diante desse momento delicado e de adaptações em decorrência da epidemia de Covid-19, a Cinearte informa o fechamento temporário de todas as suas unidades. O cinema é emoção, é partilhar e é, acima de tudo, coletividade. Vamos sempre prezar pelo bem-estar comum e utilizar de nosso alcance para propagar o melhor para todos. Mulher Maravilha segue em cartaz nas cidades em que os cinemas podem funcionar. E nos bastidores do filme teve muita gente das mais diversas áreas
trabalhando para entregar o resultado que você pode conferir nas telonas. Para recriar um visual encantador, vívido dos anos 1980 e provocar a sensação de imersão naquele tempo, a diretora Patty Jenkins recorreu à figurinista Lindy Hemming, à designer de produção Aline Bonetto e ao diretor de fotografia Matthew Jensen. A figurinista explica que, abre aspas, Patty decidiu que queria um figurino com mais vermelho, azul e dourado para a super-heroína, mais próximo de seu traje original dos quadrinhos, como se fosse uma joia, para espelhar o período em que se passa o filme. Fecha aspas. Já a designer de produção ressalta que, abre aspas, eu tinha 20 anos nos anos 1980, então me lembro da música, das cores, do punk. Encontramos tantas fotos incríveis que se tornaram um tesouro de informações para os sets e para os figurinos, além de ilustrar detalhes sobre como as pessoas estavam se comportando, como comiam, se sentavam, falavam ao telefone. São detalhes tão importantes e necessários. Além dessa equipe para cuidar dos figurinos, teve muito atleta de verdade em uma cena icônica do filme. Na sequência de abertura do filme, os Jogos das Amazonas, que acontecem na ilha de Temesira, foram escaladas 242 profissionais, entre atrizes, dublês, atletas e cavaleiras de todo o mundo para atuarem como Amazonas. O grupo passou por um rigoroso processo de treinamento. Ao longo do filme, 38 dublês femininas participaram das muitas sequências de luta e ação coreografadas pelo coordenador de dublês Rob Ink e sua equipe. Uma das principais celebridades, especialista em esportes e fitness do Reino Unido, a atleta de classe mundial especializada em salto em distância, Jenny Pacey, integra o elenco do filme. A britânica Moy Sesibon, graduada em fisioterapia pela Sheffield Hallam University, no Reino Unido, iniciou sua vida esportiva aos 9 anos. Moy pratica salto em altura e fez sua primeira estreia competitiva pela Nigéria no 11º All African Games, realizado em 2015. A saltadora britânica Jade Johnson também é uma das amazonas escaladas. Jade representou a Grã-Bretanha nos Jogos Olímpicos de 2004 e 2008. Jessie Graff, dublê esportista, também está no elenco das Amazonas. A atleta ganhou destaque no programa americano American Ninja Warrior, competição de entretenimento esportivo norte-americano. Outra atleta selecionada para o filme foi Dana Grant. Nascida na Nova Zelândia, Dana possui diversas habilidades como nado, acrobacia, ginástica e tem forte domínio com esportes envolvendo cavalos. O grupo das Fortes Amazonas também conta com as atrizes Bronte Lavin, Brione Scarlett e Miranda Chamber. I've seen this contest. Humble even the most seasoned warriors, Diana. I can do it. Just do your best. And remember, greatness is not what you think. Pace yourself and watch. Your time will come, Diana. You will become all that you dream of and more. And everything will be different.
like those animal print. Chegou a hora de conferir os trailers da semana. Nós começamos com A Viúva das Sombras. Uma densa floresta, jovens perdidos e pouco sinal de celular. É assim que o aterrorizante A Viúva das Sombras cria o clima ideal para assombrar o público. Com distribuição da Paris Filmes, o filme é baseado em eventos reais e conta a história de jovens voluntários que entram em uma mata para o resgate de um garoto. Mais de 300 pessoas se perderam pela região nos últimos anos, mas apenas alguns foram localizados, todos nus. No anoitecer, a comunicação é cortada e, sem sinal de celulares e rádios, o grupo começa a enfrentar algo desconhecido e sobrenatural. De acordo com uma lenda local, eles estão na presença da Viúva das Sombras. O filme é no estilo found footage e tem os mesmos criadores de A Sereia e A Noiva, sendo o primeiro lançamento de terror da Paris Filmes em 2021. Bora conferir o trailer! Inspirado em eventos reais. Oi, você tá na escuta? Na escuta. Tem um chamado urgente, menino de 14 anos desaparecido. Fica. A Viúva das Sombras. Breve nos cinemas. Bom, agora nós partimos para Pinóquio. A nova versão traz uma áurea mais sombria sobre o famoso personagem dos contos de fadas. A clássica história do boneco de madeira, que se transformou em garoto de verdade, chega aos cinemas agora em 2021, pela primeira vez em formato live action, dirigido por Matteo Garrone, dos filmes Gomorra e Dogman, cineasta vencedor do Grande Prêmio do Júri no Festival Internacional de Cannes. Pinóquio tem a sua estreia agendada agora para este ano. E a Imagem Filmes é a distribuidora responsável pelo lançamento. O filme conta a história de Geppetto, vivido pelo Roberto Benigni, depois de um hiato de 8 anos longe das telonas, um solitário marceneiro que sonhava em ser pai e deseja que Pinóquio, interpretado por Federico Ielap, o boneco que acabou de construir, ganhe vida. Uia! Seu pedido é atendido, mas a desobediência de Pinóquio faz com que ele se perca de casa e embarque em uma jornada repleta de mistérios e seres fantásticos, que levará o agora ex-boneco e atual menino de carne e osso a conhecer de perto os perigos do mundo. Conhecido em todos os países, o boneco de madeira fez sua primeira aparição em 1883 no romance As Aventuras de Pinóquio, escrito por Carlo Collodi, e desde então ganhou diversas adaptações em diversos formatos: cinema, telinha, quadrinhos, entre outras adaptações do próprio conto de fadas. O diretor Garrone promete fazer de seu Pinóquio uma adaptação mais fiel ao personagem original de Collodi, afastando-se da versão que se tornou popular com a clássica animação de 1940. Em uma trama mais sombria, que promete ser a melhor adaptação já vista até hoje do personagem,
O diretor afirma que o projeto representou 2 sonhos que se tornaram realidade: dirigir uma adaptação de Pinóquio e trabalhar com Roberto Benigni. Vamos conferir o trailer? I know a certain place called the Field of Miracles. We dig a little hole in this field, we bury it, then we cover it well. Pinocchio! Woe betide the children who disobey their parents. They will never get very far in this world. Who are you? Saindo um pouco das telonas e indo para as telinhas, o Memorial Minas Gerais Vale continua com sua programação online por conta da pandemia de Covid-19. E no próximo domingo, 24 de janeiro, promove uma oficina de criação de dinossauros. É isso mesmo, você não ouviu errado não. Você sabia que o território aqui de Minas Gerais, muito tempo atrás, foi ocupado por dinossauros? Sim, um deles é o Trigonossauros, que viveu há mais ou menos 70 milhões de anos na região onde hoje fica o nosso queridíssimo Triângulo Mineiro. Os fósseis do Trigonossauros foram encontrados na década de 1940. Ele tinha a altura de um elefante e 12 metros de comprimento. Era herbívoro e pesava cerca de 10 toneladas. E aí? Ficou curioso? Pois é, você pode aprender a fazer esse dinossauro utilizando materiais recicláveis. Então chama a criançada, reúne a família toda, porque no próximo domingo o músico e produtor de vídeos João Mota vai ensinar a fazer o Trigonossauros e também o Triceratops, que viveu lá na região onde hoje são os Estados Unidos. A oficina é gratuita e pode ser conferida nas páginas oficiais do Memorial Minas Gerais Vale, próximo domingo, a partir das 10 da manhã. Muito bacana, né? Um programão aí para curtir esse finalzinho de férias. E olha só, tem filme com data de estreia programada aqui no Brasil. Morbius, filme do enigmático anti-herói da Marvel, ganha uma nova data de estreia. Tá? O filme teve a estreia adiada para o dia 7 de outubro. Ele vai chegar aqui no Brasil, né, um dia antes lá dos Estados Unidos, um dia antes que a estreia oficial lá dos Estados Unidos, por conta daquela logística, né? As estreias no Brasil ocorrem às quintas, lá fora às sextas-feiras. O longa é estrelado por Jared Leto, que interpreta o Dr. Michael Morbius. A direção é de Daniel Espinosa, que dirigiu o filme Vida, e o roteiro é de Matt Sazama e Burke Sharpless. O elenco é composto por Jared Leto, Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Al Madrigal e Tyrese Gibson. E o produtor do filme Pantera Negra, Ryan Coogler, assume seu mais novo projeto cinematográfico em Judas e o Messias Negro. O longa é dirigido por Shaka King, com estreia nos cinemas brasileiros prevista para 25 de fevereiro, que é pouco mais de um mês. Protagonizada por Daniel Kaluuya dos filmes Corra, As Viúvas e Pantera Negra, e LaKeith Stanfield, também do filme Corra, e dos filmes Atlanta e Millennium, A Garota na Teia de Aranha, a produção retrata o drama biográfico do jovem ativista Fred Hampton, integrante dos Panteras Negras, morto em 1969 com apenas 21 anos. Na pele de Fred Hampton, Daniel Kaluuya vive o presidente dos Panteras Negras da filial do estado norte-americano de Illinois, que lutava pela liberdade, o poder de determinar o destino da comunidade negra e o fim da brutalidade policial e do massacre de pessoas negras, temas totalmente atuais na nossa realidade. Então, esse filme tem estreia prevista para o dia 25 de fevereiro, se nada mudar até lá. Lembrando que com a pandemia, tudo pode mudar.
Vamos falar sobre os lançamentos de mídia física? Vou falar hoje sobre o filme A Árvore da Maldição. Vem comigo. Okay, it's a boy. He looks great. Well, I look at some employment agencies. I thought I'd try this one in Santa Monica, Guardian Angel. These references? Oh, yes. Hi. Come in. Pois é, A Árvore da Maldição integra a coleção lançada pela One Movies, London Films Archive Collection. O filme foi lançado em 1990 e tem roteiro e direção de William Friedkin, que havia dirigido O Exorcista em 1973. Originalmente, o filme era um projeto para o diretor Sam Raimi, só que ele foi se dedicar a Darkman, Vingança Sem Rosto. E o William, que estava sem dirigir um filme desde o super sucesso O Exorcista, 17 anos atrás, acabou assumindo a direção e também parte do roteiro. A história é simples, porém muito assustadora. Existe uma seita que adora uma espécie de árvore e que, para isso, faz sacrifícios com recém-nascidos. Uma família acaba de ter um bebê e contrata uma babá, sem saber que ela é uma das feiticeiras que fazem parte dessa seita maligna. Agora eles terão pouco tempo para salvar o bebê das garras dessa mulher monstruosa. It's Camille. She's some kind of monster. She cooks, she cleans, she takes care of the baby. What else does she do? I ran her over. I hit her full force. There is no body. I saw her. She's dead. O filme acabou não fazendo muito sucesso na época em que foi lançado, mas acabou se tornando depois uma espécie de filme cult, aqueles em que os fãs lembram com muito carinho. There's no evidence that the woman you describe ever existed. O filme não havia sido lançado em DVD aqui no Brasil ainda, e mesmo em VHS era muito raro de encontrar em algum sebo. Ele foi exibido algumas vezes em sessões da madrugada como O Corujão, da Rede Globo. Então agora, no fim de 2020, a One Movies lançou em DVD esse verdadeiro clássico. Então entrar lá no site www.onefilms.com.br, clicar na coleção London Archive Collection, você vai encontrar, ele é o volume 13 dessa coleção. Então, vale muito a pena ver. Imagem e áudio estão excelentes. Você pode assisti-lo no idioma original e também dublado em português. Vale muito a pena conferir. A Árvore da Maldição é a dica aqui de lançamento em mídia física dessa semana. Vamos ver outros destaques? A Classic Line está com edições especiais de clássicos do cinema, entre eles o Nolan, Melodia da Broadway, Era uma Vez em Hollywood, Pássaros Feridos, O Corcunda de Notre Dame, A Invasão dos Discos Voadores e produtos especiais como Kit, o Melhor do Cinema, edição Máfia, e um box dedicado a Charlie Chaplin. Essa semana nós não teremos a nossa tradicional crítica cinematográfica da semana, porque nós vamos reexibir uma entrevista que foi ao ar pouco mais de um ano lá no Bom Dia Mundo. Olha só, estreia amanhã, segunda-feira, na Globo, a última temporada de Carcereiros, série livremente inspirada no livro Carcereiros, de Drauzio Varela. Essa versão exibida, na verdade, é uma versão estendida do filme Carcereiros Noite Sem Fim, que foi lançado em 2019. Originalmente, o filme deveria ligar à temporada exibida
de Carcereiros lá de 2019, com uma temporada que seria gravada e exibida em 2020 ou em 2021. Porém, com o avanço da pandemia de Covid-19, os produtores resolveram encerrar a série no filme. Então, o filme acabou se tornando agora uma minissérie em 4 capítulos e que já foi anunciada como a última temporada da série Carcereiros. Na época em que o filme foi lançado nos cinemas, nós estivemos na Premiere, o Projeto Lume esteve na Premiere, e nós entrevistamos parte do elenco e da produção do filme. Então a gente vai rever essa entrevista agora, que foi exibida lá em 2019 dentro do programa Bom Dia Mundo. E amanhã, então, começa essa última temporada de Carcereiros. Confira a entrevista. Quem nos recebeu foi Fernando Bonassi, um dos autores de Carcereiros, o filme. E foi ele quem nos falou sobre o futuro do título. Começou como um formato para streaming, foi para TV aberta e agora cinema. Qual o futuro de Carcereiros? Olha, meu cara, a gente pretende fazer mais Carcereiros, pretende fazer mais filmes. Essas derivações da série são muito bacanas de fazer, porque tem um monte de história que você não consegue contar em 40 minutos, que a gente precisava de 70, de 90, tá? E foi a chance que a gente teve. É um filme de ação. A série é uma série de ação, mas no filme a gente procurou botar todo tipo de bomba, correria, molecagem que a gente pode ter, mas também é a série. O cara que viu a série vai reconhecer no filme a série, quem não viu a série pode ver o filme e vai ver um filme de ação. Um tiro bomba, pancadaria, com a cara, com o olho do Carcereiros, com o olho do crime, da criminalidade brasileira. Ok, muito obrigado. Em seguida, Jackson Antunes comentou um pouco sobre o seu papel. Fazendo um rápido retrospecto da sua carreira, né? O senhor já foi líder de MST, você já foi o pai da Escravizaura. Exato. E agora está no Carcereiros também. O que o senhor pode falar sobre esse papel pra gente? Rapaz, eu sou especialista em fazer vilões. Os diretores têm uma coisa, quando precisa de um vilão, quando o diretor me liga, eu diz o que eu vou fazer, nem pergunto o que eu vou fazer. O cara diz assim, não, você vai infernizar a vida do mocinho. Dessa vez também eu faço um comandante que vai infernizar a vida desse presídio. Opa, bacana. Mas ao mesmo tempo nós temos um filme de ação muito bem construído que usa essa coisa do filme de ação como pano de fundo para poder denunciar algumas coisas que acontecem no nosso país. No sistema carcerário brasileiro. Fantástico, muito obrigado. Faça um pouquinho de como é que foi essa ideia de ter uma série, né? Uma série da Globoplay, não é isso? E foi exibida também na Rede Globo. Queria que você falasse um pouquinho dessa ideia. Foram 2 temporadas já feitas, né? E pelo que a gente percebe aqui, ela está independente, né, da série. Você não precisa ver a série para poder acompanhar esse filme. É um filme adaptado, né, do livro do Drauzio Varela. Se essa história aqui também está presente num dos contos, totalmente original, que eles façam um pouquinho disso então da série e de como chegou agora no filme. Boa noite. A literatura do Drauzio é como se fosse um mosaico, é feita de pedacinhos das pessoas. Ela não integra ele não é um cara que escreve um livro sobre alguém, ele escreve um livro sobre alguma coisa. Então, assim, você pega Carcereiros ou Carandiruba, também tive a felicidade de trabalhar na adaptação, ele constrói essa impressão que dá pra gente através de pequenas histórias. Um dia o carcereiro esquece a filha no carro, no outro dia ele sai e é assaltado. São pequenas coisas que ele vai construindo o universo de todos os carcereiros a partir de pequenas histórias de uns deles. Então, assim, não existe a trela no livro do Drauzio. O que existe, o Drauzio, se a gente acertou, o Adriano é a soma de todos os outros, assim como alguns da equipe e tal. Então, por essa característica da literatura do Drauzio, a gente teve que inventar um personagem, porque ele te dá uma atmosfera, não te dá personagem. Ou melhor, ele te dá infinitos personagens, dá muitos personagens. A gente teve que sintetizar e criar alguns a partir de elementos dos outros. Então, isso funciona no Drauzio. Como é que funciona em relação à série? A gente queria fazer um longa para inaugurar a segunda temporada, mas não deu tempo de fazer o longa. Ele ia contar ele ia contar um tanto da vida do carcereiro, porque esse é o primeiro episódio gordo.
Aí a gente falou, não, vamos fazer um filme de ação, cara. Vamos ver o que dá, fazer uma coisa independente mesmo. Então a gente limpou o longa dessas coisas narrativas da série e deixou a história pura. Isto é, uma história de TV, como a gente escreve, o que é o Carcereiros? Você tem um personagem que continua, um personagem que tem um arco longo, né? Ele fica todo o seriado, e tem o que a gente chama de prato do dia, a história do dia. Isso tem na TV. E a gente costuma, eu e o Marçal, gostamos de escrever histórias em que metade parece ser dentro de um lugar, depois você descobre que não é bem assim que está acontecendo. Então a gente chama de cebola. Você tira a primeira casca da cebola, tem outra. Quando é bom, você chega ao fim da cebola. Esse filme tem 3 viradas, que era impossível na TV, porque ele é longo. Para fazer esses que a gente chamou de 3 tomos. O primeiro tombo é a gente achar que ele é o terrorista. O segundo tombo é achar que ele é o da cara da facção. E o terceiro tombo é ter certeza que é o cara da corrupção. Isso não dá tempo de fazer na TV 40 minutos, só dava para fazer 2 tombos na TV. Se a gente pegar o seriado, eu mostro para você onde acaba um tombo e começa outro. Isso a gente vai aprendendo escrevendo, lendo, tendo repertório, vendo filme pra caramba, é isso que lendo o livro. Porque eu e o Marçal aqui não viemos da literatura, a gente é originalmente escritor. Então assim, funcionou assim, a gente chegou aí a partir do que eu falei agora. Por falar em TV aberta, amanhã, depois de Carcereiros, a Tela Quente exibe Missão Impossível, Efeito Fallout. Quando o filme foi lançado, a Yasmine Evaristo escreveu uma crítica maravilhosa sobre ele e você pode conferir essa crítica em nosso blog agora. Só acessar lá www.projetolume.wordpress.com e conferir o texto da Yasmine Evaristo. Por enquanto é só, a Lume TV fica por aqui. Nós nos vemos na próxima semana, se Deus quiser, já com alguma definição sobre essa vacina, né? A Anvisa não dá para esperar mais. A vacina já foi testada em outros países, já foi testada aqui no Brasil, já vem sendo aplicada em outros países desde 2020. Então, por favor, né, a população precisa dessa imunização urgentemente. A todos vocês, uma semana repleta de filmes, de paz, muita alegria. Nós nos vemos no próximo domingo, se Deus quiser. Até mais!